Esse foi um trabalho elaborado pelas alunas Ana Júlia Bittencourt, Letícia Boing e Letícia Kretzer. Covid-19 e a proteína S, um documentário realizado pelas alunas da disciplina de Bioquímica Aplicada à Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. O que é Covid-19? O coronavírus é uma família de vírus comum em muitas espécies animais. O novo coronavírus, chamado de SARS-CoV-2, sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave, causador da Covid-19, foi detectado em 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, a partir de diversos casos de pneumonia de origem desconhecida. Em 9 de janeiro de 2020, a OMS confirmou sua circulação, e no dia 7 de fevereiro já haviam 9 casos sob investigação no Brasil. A sigla Covid vem da junção das palavras corona, vírus e doença. Como a Covid-19 é diagnosticada? Geralmente, após a infecção, o indivíduo deve apresentar sintomas como febre, tosse e dores no corpo. Em alguns casos, perda do paladar e do olfato. Em casos mais graves, podem ocorrer sintomas respiratórios e perda da fala. O diagnóstico é dado por testes como o de antígeno e o RT-PCR, sendo esse último o de maior precisão. Tratamentos. Em casos mais leves, o tratamento é feito através de repouso e medicamentos para dor e febre. Já em casos mais graves, o recomendado é a internação do paciente para acompanhamento médico. A Covid-19 e seu atual cenário no Brasil. Esses são dados atualizados na noite do dia 4 de dezembro de 2022, após confirmarem 18 mortes nas últimas 24 horas e com média móvel ainda alta. São mais de 35 milhões de casos confirmados no Brasil e mais de 690 mil mortes desde o início da pandemia. As variantes. Ômicron, a variante mais transmissível da Covid. A variante Ômicron do vírus SARS-CoV-2 foi detectada na África do Sul e considerada uma variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde em 26 de novembro de 2021. Em meados de janeiro do mesmo ano, já era a cepa predominante no planeta, tendo provocado um aumento no número de casos de Covid-19 por onde passou. No Brasil, ela causou um recrudescimento na pandemia, interrompendo um movimento de queda no número de casos e mortes causados pela Covid-19. Presente em mais de 100 países, incluindo o Brasil, a variante Delta preocupa por ser mais transmissível do que as outras cepas do vírus da Covid-19. Essa variante é uma das chamadas variantes preocupantes classificadas pela OMS, por terem a possibilidade de gerar reinfecção em quem já teve a doença ou de possivelmente escapar da cobertura vacinal. A variante brasileira Gama apresenta duas características: a alta transmissão, mas não tanto quanto a alfa, e a capacidade de contornar o sistema de defesa, mas não exatamente como a beta. A variante Delta, originada na África do Sul, possui características inversas e foi a que menos se espalhou pelo mundo. Não apresenta maior capacidade de se multiplicar e se transmitir, mas é a que mostrou mais capacidade de driblar as nossas proteções, os anticorpos, infectando mesmo a pessoa vacinada. Existe ainda a variante Lambda, que, segundo cientistas, não é tão preocupante. Epidemiologia genômica do SARS-CoV-2 com subamostragem focada na América do Sul desde o início da pandemia. É possível perceber que em 2020 as cepas 19A e B, 20A, B, C, D, E, F e G eram as únicas. A partir de outubro de 2020, foi-se introduzindo a variante beta e logo depois a variante alfa, gama, delta e lambda. Ao final de 2021, introduziu-se a variante Ômicron. Esse padrão foi acompanhado no mundo inteiro. Proteína S. A proteína S é uma proteína de superfície associada à capacidade de entrada do patógeno nas células humanas e é um dos principais alvos dos anticorpos neutralizantes produzidos pelo organismo para bloquear o vírus. É dependente da vitamina K e sua deficiência predispõe à trombose venosa. A glicoproteína spike sob o código P0DTC2 no UniProt corresponde ao gene S. A síndrome respiratória aguda grave em humanos é a fonte da sequência de proteína. Pode ser chamada também de E2, proteína peplômero e proteína spike, S1, S2 ou S3. Foi isolada do plasma de doadores convalescentes e de ratos humanizados.
Sua localização subcelular pode ser na membrana viral, no compartimento intermediário retículo endoplasmático Golgi do hospedeiro e na membrana da célula hospedeira. Ela acumula-se no compartimento intermediário retículo endoplasmático Golgi, onde participa da montagem das partículas virais. Alguns oligômeros S são transportados para a membrana plasmática do hospedeiro, onde podem mediar a fusão célula-célula. O domínio topológico da proteína S pode ser extracelular ou citoplasmático. A proteína S faz interação binária com outras 46 proteínas. Essa é a estrutura tridimensional da proteína S. Seu código no PDB, o banco de dados das proteínas, é o 7CAB. Sua ficha indica 14 mutações e uma resolução de 3,52 angstrom. A posição da proteína spike no cromossomo é NC045512. Essa é a montagem biológica tridimensional da estrutura da proteína S. Essa é a estrutura tridimensional da proteína no formato mol. É possível visualizar as subunidades da proteína nesse tipo de visualização. Esse é o formato NGL, que é um formato muito interessante para se trabalhar, pois permite a visualização de diversos detalhes. Na forma Cartoon, para a visualização das proteínas, é possível distinguir diversos aspectos da mesma, como seus tipos de ligação secundária e uma forma bem definida. É nessa visualização backbone que pode ser vista a espinha dorsal da proteína, a estrutura que promove sua forma e sustentação. O tipo de visualização surface permite que seja vista a superfície da proteína, sendo possível dessa forma entender sua forma definida, o espaço que ocupa e seus relevos. Nessa estrutura se visualiza as regiões de carga, onde a parte vermelha é altamente eletronegativa e a parte azul altamente eletropositiva. Nesse formato de visualização, Spacefill, cada esfera simboliza um aminoácido, também sendo possível visualizar as cargas da molécula. Na visualização line, podemos observar as ligações e cadeias de aminoácidos em forma de linha. Licorice é a forma utilizada quando se tem mais interesse em ver os ligandes do que a cadeia de aminoácidos da proteína. Alterando a cor da visualização para mostrar as cadeias e mantendo a forma Spacefill, é possível distinguir bem, através dos diferentes tons de azul, a divisão das 3 cadeias da proteína. Nessa coloração é possível distinguir através de cores e não só formas. Na primeira imagem, no formato Cartoon, é possível diferenciar, tanto em cores quanto em formato, as estruturas secundárias da proteína, onde a beta preguiada é vista em amarelo, a alfa-hélice em rosa e a curvatura beta em cinza. Já na estrutura Spacefill, não é possível visualizar a forma das estruturas, sendo melhor para observar a predominância das estruturas da determinada proteína através das cores somente. Na coloração por hidrofobicidade e na forma Spacefill, é possível localizar as regiões que são as mais hidrofóbicas ou hidrofílicas, onde as hidrofóbicas estão em verde e as hidrofílicas em vermelho. Vacinas e medicamentos. Atualmente, a proteína S tem participação em 3 vacinas conhecidas, a Pfizer e a Moderna, que são de RNA mensageiro. Elas utilizam esse RNA para imitar a proteína spike, o que auxilia na invasão das células humanas, desencadeando reações do sistema imunológico.
e a AstraZeneca, que emprega a tecnologia do vetor viral, onde o adenovírus é manipulado geneticamente para que seja inserido o gene da proteína S do SARS-CoV-2. A dissertação defendida na Universidade Federal do Ceará pela aluna Natália Chaves Gondim, em seu mestrado em Bioquímica, dada pelo título Terpenos Naturais como Candidatos ao Tratamento da Infecção Causada pelo SARS-CoV-2, estudo em sílico da complexação com proteínas virais, diz que 4 moléculas candidatas apresentaram bons resultados em testes preliminares, demonstrando compatibilidade com domínios específicos da glicoproteína spike. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal que eu estou passando no momento. Nesse sábado, dia 3 de dezembro, eu testei positivo para o Covid. Então, enquanto esse vídeo estiver sendo assistido, eu provavelmente ainda vou estar em período de isolamento. Gostaria de conversar sobre os sintomas que eu tive e não são muito conversados. Essa é a segunda vez que eu pego Covid. E nas 2 vezes o meu primeiro sintoma foi a alteração na voz. Eu fiquei muito rouca, não me recuperei totalmente ainda, mas parecia que eu tinha passado os últimos dias gritando, de tão sem voz que eu fiquei. E na primeira vez, que foi em janeiro desse ano, eu sentia muita dor nos meus olhos, eu não conseguia olhar para o lado sem virar a cabeça. E agora, essa semana eu tenho sentido muitas dores no ouvido, além dele estar entupido, o que é uma condição bem incômoda. Eu tomei as 2 doses da vacina e o reforço, então eu agradeço pelos sintomas que eu tô vivendo serem leves e não fortes. E é isso. Fiquem atentos aos sinais, se cuidem, se vacinem e obrigada.